bem-vindos a mais um Discutindo Paraná. Eu sou Aníbal Bianchini e estou hoje com a doutora Elizabeth Kobayashi, ela que é superintendente do Hospital Universitário de Maringá, o nosso HU. Primeiramente, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Aníbal. É uma satisfação estar aqui. E nós também ficamos muito felizes porque eu acredito que você tenha muito a agregar ao nosso podcast. Queria primeiramente, então, a gente poder dar um panorama, né? O hospital ele atende toda a região, né? Não é localizado só para atendimentos em Maringá. Queria que você explicasse um pouquinho só por cima da atuação de vocês, para a gente poder começar uma conversa em cima disso. Muito bom. Na verdade, é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre o Hospital Universitário. Nós somos ligados à Universidade Estadual de Maringá, UEM, e ligados à SET e à CESA do Estado. E a gente atende o município, a 15ª Regional e a macro-regional, um total de quase 2 milhões de habitantes. E hoje o HU, apesar de ele ser elencado como um hospital geral na tipologia pelo Ministério da Saúde, a gente atende já algumas altas complexidades também. Então, nós temos uma porta de entrada que é o pronto atendimento muito forte no Estado. A gente atende em torno de 60 mil pessoas durante o ano todo. E ainda a gente tem, então, atendimento ambulatorial, que a gente oferta consulta especializada e cirurgias eletivas também. Muito importante as cirurgias eletivas. Pessoal, você comentou de complexidade, média complexidade. Isso tudo está relacionado ao SUS, né, que divide a cada hospital o tipo de atendimento que ele vai prestar para a população. E aqui, então, você comenta que ele é classificado de uma forma, mas acaba também... Isso se dá porque é mais pela distância, talvez, de Curitiba? Como que é a... Não, essa tipologia ela é elencada pelo Ministério da Saúde, estratificando o nível de atendimento e complexidade dos hospitais. Então, por nós sermos um hospital universitário, a gente já deveria ser uma tipologia um pouco a maior, tipo 2, tipo 3, que a gente atenderia também as altas complexidades. Mas, por uma questão de não habilitação de alguns serviços, a gente ainda fica como sendo um hospital geral. É uma necessidade da região que a gente seja estratificado como um hospital terciário ou quaternário, ou seja, para atendimento de casos complexos, né? É um hospital regional e, mais ainda, por ser um hospital universitário, né? É importante a gente fazer esse atendimento até para qualificação e formação de profissionais aí habilitados para atender a rede, né? Nós somos 100% público, ou seja, a gente atende somente o SUS. Além, então, dos desafios normais da gestão hospitalar, vocês ainda têm esse objetivo, essa missão de formar, capacitar os novos médicos e enfermeiros que vão ser a safra nova, né, que está se formando na universidade. E ainda tem que ter esse jogo de cintura com município e estado, né? Que vocês têm a universidade, que já é quase uma cidade, né, uma universidade do tamanho da UEM, mais ainda o governo do estado e a prefeitura municipal. É um compilado ali para... Esse é o grande desafio, né? Em ser um hospital de atendimento SUS complexo e ainda mais ter essa responsabilidade de formar e qualificar profissionais. Ser um hospital de ensino. Vocês comentaram numa das nossas últimas conversas que vocês estavam iniciando também espaços não só para a área da saúde, mas vocês estavam abrindo também para outros cursos, como direito, administração, também poderem participar do espaço. Como que está esse projeto hoje? Então, na verdade, o hospital ele não funciona somente com os profissionais da saúde, né? Nós temos o advogado, o engenheiro clínico, engenheiro elétrico, engenheiro civil. Nós precisamos de arquitetos relacionados à saúde, engenheiro de produção. Então, todas essas especialidades, contador, né, da contabilidade. Então,
administradores mesmo. Então, a gente está abrindo o HU para que seja campo de estágio para os cursos da UEM e, eventualmente, de outras escolas aí. A gente está ainda muito incipiente, por quê? Porque a gente precisa ainda ter bolsas de estudos para que esses alunos venham para dentro do HU. Né? E, fora isso, a carga horária mesmo dos próprios cursos, que nunca pensaram que o HU fosse abrir esse campo de estágio. Né? Então, teria que adequar, mas está indo, está evoluindo. Está evoluindo bem. Uhum. Que bacana. A gente pensa, às vezes, só no óbvio, né? Que é o atendimento ali, que até nas discussões de política, a gente vê que tudo é importante, todas as dores, tem movimentos de todos os tipos hoje, pensando em direitos e tal, mas quando a gente fala em saúde, ela é pauta prioritária. O problema é que, se a pessoa não está com o pai, com a mãe, ou ela mesma, ou com o filho, ou internado, ou aguardando uma consulta, ela esquece da saúde. Até uma das críticas que eu fiz bastante no período da pandemia é isso. Veio a pandemia, aí surgiram os defensores da saúde. Eu falei, mas o Brasil ele tem uma crise, né, no setor da saúde que não é de agora, não é dessa pandemia. Tanto que hoje, agora, voltou a pauta das cirurgias eletivas, né, que eu já cheguei a conhecer pessoas nas andanças que estão ali 2 anos aguardando ser chamados e aí tiveram ainda a suspensão do prazo por conta das políticas emergenciais. Como que você está vendo esse panorama dessa reorganização, reestruturação do pós-pandemia? Eu acho que a pandemia ela veio expor, na verdade, uma vulnerabilidade desse sistema de saúde, né? A falta de financiamento crônico dentro da saúde, a própria disponibilidade de RH para dentro do hospital. Esse subfinanciamento acabou fazendo com que os hospitais funcionassem vamos dizer assim, em plano mínimo, né, em estrutura mínima. E com o aumento de atendimento da pandemia, o que a gente viu? Falta de leitos, né, falta de leitos críticos, equipamentos, insumos, ou seja, não é só a saúde também, tem toda a área de apoio, as indústrias farmacêuticas também que não tiveram pernas para dar o suporte. Falta de produto também, de matéria-prima. Uhum. E a gente percebe que, se a economia estagnar, reflete em tudo, né? Então, eu acho que assim, é um grande desafio, primeiro, para a economia do país, né, ou economia mundial, e um melhor olhar mesmo para fundamentar o financiamento da saúde nas áreas prioritárias. Não que o governo não faça esse investimento em áreas prioritárias, mas é preciso mais. Né? A gente precisa ter a capacidade de ter uma resposta rápida numa epidemia, numa pandemia, numa situação de catástrofe. Né? Então, o que dirá no dia a dia quando a gente trabalha com o mínimo possível. Então, eu acho que o investimento, a saúde custa caro, não tenha dúvida sobre isso, e precisa realmente um olhar um pouco melhor, né, para que a gente não nivele por baixo todo esse investimento. O que eu gosto, assim, eu venho da iniciativa privada e eu acredito muito no voluntariado, no terceiro setor, como o apoio às instituições. E desde a nossa nova Constituição, eu percebo que as pessoas só focam nos direitos e não nos deveres. Eu tive 2 experiências já com instituições do Estado, onde a gente decidiu ajudar, e algumas pessoas chegaram a falar, mas isso não é função do governo? Por que a gente vai fazer isso? Por que vai ajudar? E eu venho bem dessa linha, eu falo, mas se a gente pode ajudar, por que não? Né? Se a gente pensa que o país é nosso, nós somos brasileiros e queremos que o país funcione, tudo a gente quer que funcione. E parece que tem gente que fala, não, isso eu elegi um deputado, um prefeito, um governador, é ele que tem que resolver. Né? Eu já elegi aquele cara, é uma terceirização, sendo que o que a gente espera é esse envolvimento. Você vê pequenas ações no período da própria pandemia, quando estourou,
a união das empresas, né? Às vezes cedendo um pátio, um reservatório, para, igual aconteceu acho que do álcool, né? Precisava ser invasado para uso, né? Então, aí, às vezes, uma usina podia doar um caminhão, mas não tinha onde estocar com segurança. Então, você vê coisas que a comunidade... E aí surgiu, né, já, eu não sei há quantos anos, o Amigos do HU, que já foi uma iniciativa aí muito bonita de unir a comunidade com o hospital. Como que você vê, assim, hoje? Tá num ponto legal, tem muito a evoluir, já está num ponto satisfatório ou tem muito chão ainda para... Eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito, né? É bem aquilo que você falou, a gente fica focado muito nos direitos, né? E a gente não percebe o quanto que a gente tem que fazer internamente. E, nesse sentido, assim, realmente tratar de organizar, diminuir custos, né? Ser um pouco mais ágil no tratamento do gerenciamento, vamos dizer assim, do dia a dia e diminuir desperdícios. E nessa pandemia, assim, a gente teve muito apoio realmente da sociedade civil organizada, né? E os Amigos do HU foi fundamental para que esse recurso e esses equipamentos chegassem. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, enquanto hospital público, de receber recursos de entidades privadas. Então, através dos Amigos do HU, isso foi facilitado, vamos dizer, e a gente conseguiu comprar tudo aquilo que a gente poderia, deveria adquirir para essa assistência. E ainda tem muito que evoluir, porque a gente estava discutindo com os Amigos do HU na questão do próprio regulamento deles, que não prevê algumas atividades relacionadas com ensino e pesquisa. A gente teve pesquisas maravilhosas ali que auxiliaram durante a pandemia, que foi o monitoramento de consumo de O2, os capacetes de concentradores de O2, né, sensores de controle de umidade de ambiente, tudo isso desenvolvido dentro da UEM. E foi através, assim, uma parte dos Amigos do HU nos ajudando com relação a isso. E a gente ainda está no esboço de trabalhar com os fundos patrimoniais também, né? Que eu acho que a gente tem que também fazer a nossa parte e criar mecanismo de conseguir esses recursos e financiamentos. Você falou um ponto importante que eu gosto sempre, tudo que eu vou começar novo, meu cérebro já pensa, tá, quem que são os principais players hoje aqui na cidade? Como é difícil conectar, né? Esses hubs hoje que existem de saúde, de tecnologia, eles ajudam muito a manter próximo, porque que nem o próprio Senai CTM, que tem aqui em Maringá, um complexo maravilhoso, com um monte de maquinário de ponta. Às vezes você não sabe, né? Você está procurando fora uma coisa que você tem na cidade ou, como eu disse, a própria UEM é uma cidade, né? Às vezes ali dentro você não sabe o que está sendo desenvolvido, feito. Então a tecnologia também ajuda a fazer essa conexão para que consiga ter soluções mais rápidas. E como faz falta também alguns softwares hoje que tem inteligência artificial para conectar, né? Eu cheguei a ver casos, não sei se aconteceu no HU, mas de pessoas que vão ser deslocadas de outra cidade para cá, né, para ter informação em tempo real, se liberou o leito, se preencheu o leito, a pessoa está lá esperando, e aí, posso mandar, não posso? É tudo manual ainda, não tem ainda essa conectividade, e um investimento ali, e não só investimento quando a gente fala assim, comprar, não é só comprar o software, comprar a máquina, mas investir na pesquisa, porque às vezes um próprio universitário que está ali dentro, eu me formei em 2015. Você fala, só um ano de TCC que você vai ficar ali desenvolvendo, você já poderia estar direcionando quantos mil jovens que se formam por ano em que eles vocacionassem, né, o trabalho para soluções do mundo real, né? Isso ainda, essa união de academia com as empresas e com as instituições
tem muito a evoluir também. Acho que você falou do Senai, né, que fez a parceria aí com as impressoras 3D, fizeram um face shield, num dado momento com aquelas notícias da Itália lá, da possibilidade de fazer válvulas para os ventiladores. Então, a gente percebeu, assim, que existe N possibilidades de parcerias, né, que a gente desconhece mesmo. E é importante a gente ampliar essa discussão e tentar procurar melhorar essa conexão, né? O hub, a gente vê que tem muitas pesquisas que são aplicadas, mas depois se perdem, né? Dentro da própria universidade. E o hub ele poderia acelerar essa possibilidade da entrega desse produto, que fosse viável, que fosse comercializável. E a gente se coloca, inclusive, não como um hospital formador, mas um hospital teste, de escola mesmo, de vocês virem aplicar, né, essas pesquisas dentro do hospital também para desenvolver essa tecnologia. Você vê, você comentou de quantos profissionais, direta e indiretamente, né? Essa questão do face shield mesmo. Eu vi a diferença que dava o Kawasaki do Senai. Ele tinha feito um molde que para o profissional ficava muito bom, porque tem uns que machuca, fica entrando no olho, né? E ali, lógico, vai ter gente que está na recepção, mas tem médico que vai estar usando aquilo ali num procedimento, numa coisa que ele não pode estar preocupado se vai cair a máscara no paciente, se ele realmente está sendo protegido ou não, né, por aquele equipamento. E também, uma das coisas que eu vi e pude presenciar um pouco é o volume que vai diário, porque são muitos profissionais, muitos pacientes, e todos têm que estar protegidos, né, com os equipamentos de proteção individual. E aí você vai gerar um volume de lixo, né, diário que deve ser gigantesco. Com certeza. E esse ano a gente teve aí o novo marco do saneamento, com novas regras. Vocês já estão pensando em soluções para poder partir nessa linha de energias limpas? O que vocês têm hoje de projeto no HU? Então, a gente ganhou um projeto da Eletrobras com relação à usina fotovoltaica, que agora a gente entrou no edital da Copel para ver se a gente implanta dentro do HU. E nós temos também um projeto do gaseificador. O gaseificador seria um processador dos resíduos hospitalares, em que o produto, o resíduo que ficaria, seria uma sílica que poderia ser utilizado, por exemplo, na indústria de construção. E para o meio ambiente ele só soltaria o vapor de água. Então esse gaseificador ele já soluciona em termos de resíduos hospitalares, traz um produto também que possa ser utilizado, e fora isso ele também poderia fazer o aquecimento da água de um bloco inteiro do HU. Então existe esse projeto do professor Carlos Edmundo, do Departamento de Medicina, há anos que ele vem desenvolvendo, né? E eu acho que agora a gente está numa fase em que a gente muito provavelmente vai fazer os testes para validar o equipamento. Fora isso, tem o biodigestor, também é um projeto dos docentes lá da UEM, da Engenharia Mecânica, e que então a gente processaria os resíduos orgânicos, né? E a gente está verificando assim qual é o melhor local para adequar tudo isso. Então tem N possibilidades aí de a gente trabalhar com a energia, tanto o aquecimento de água, né, a energia solar e eventualmente até a energia eólica, que a gente tem que repensar um pouco, porque Maringá não venta, só vem o vendaval de vez em quando, né? Quando vem já... E então vocês estão de parabéns, e é legal você falar que também são projetos que vieram de pessoas da casa ali, da academia. Hoje a gente tem que parar, esse modelo de enterrar lixo, ele já está ultrapassado, está vencido,
e o Brasil está muito atrasado nisso. É por isso até que teve esse novo marco do saneamento, para ter essa pressão nas prefeituras que achem soluções. Lógico que a gente tem que sempre ver os prazos, né? A gente sabe que no poder público tudo é moroso, mas não pode parar de discutir. Agora tem que ser as pautas constantes, porque como você falou, eles já falam que não é nem mais energia limpa, agora é a que limpa, que seria o lixo, você consegue transformar ele em energia, você consegue, até teve uma regulamentação no Paraná agora que vai permitir várias reciclagens de materiais que vão ser usados na construção civil, né? Então, você tem... O lixo, ele é um negócio, e ele é um negócio que resolve o problema de muita gente. O lixo virou uma grande oportunidade de gerar emprego, de gerar energia limpa, e ainda tem um monte de lugar enterrando lixo. Isso realmente algo para ontem que precisa ser resolvido, e você estando com alguns projetos já à frente mostra o comprometimento aí de vocês com as próximas gerações, né? E não é uma gestão pensada só no agora. Então, parabéns. Obrigada. Eu acho que é bem por aí. A gente tem que ter essa preocupação, né? Não só atender a sociedade de saúde, mas também, né, nessa questão de não produzir mais lixos contaminantes para o meio ambiente, né? Contaminação do solo. Isso eu acho que é fundamental. Como, aproveitando também, como que tem sido visto hoje as terapias que eles chamam de... Toda essa parte, a gente fala nova da medicina, né? Mas que são conhecimentos antigos hoje que vão criando nomes, entrando no mercado, né? Tem uma variedade gigante desde a própria acupuntura, que são técnicas milenares, e a gente vê isso voltando muito, e até hospitais abrindo, lógico, sempre como um tratamento paralelo, né, ao químico. Como que você tem visto essa parceria hoje com esses profissionais como eles chamam? São terapias... Agora eu fugi a palavra. Holísticas? Eu vou procurar aqui. Integrativas. Integrativas. Uhum. Como que você tem visto? Você acha que é uma tendência que vai aumentar essa parceria ou é uma questão mais de momento? Não, eu acho que tem espaço para isso, justamente porque a medicina ela se tornou muito intervencionista, né? E hoje a gente tem que ver o paciente de uma maneira mais sistêmica mesmo, né? Ver tanto a saúde física quanto a mental. Então, essas terapias, elas são importantes e essenciais para a gente fazer a condução, associando tanto a alopatia quanto a terapia integrativa, a própria homeopatia. A própria homeopatia, né? Eu acho que tem espaço, sim. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado quando se implementa alguma terapia, vamos dizer assim, que é considerada moda, porque vai entrar N profissionais aí que às vezes não têm formação adequada, né? Então, o que a gente fala assim, a gente tomar o cuidado, né, de ter aquele profissional realmente habilitado, que conheça e que realmente não cause mais danos do que o necessário, né, para o paciente. Você já falou um ponto extremamente importante. Eu percebo que muitos profissionais às vezes têm que ir para outro país se capacitar e ele volta aqui para o Brasil com uma capacitação que não tem um reconhecimento dentro do nosso país, como profissional, né, com um diplomado, para exercer aquilo. Uhum. Mas tem já ganhado espaço nas universidades, né, novos cursos, novas capacitações. Também queria aproveitar, a gente está aí num surto de dengue, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Como que vocês estão lidando? Vocês estão com alguma, além das recomendações, claro, das pessoas cuidarem, não deixarem água parada, você tem alguma sugestão para as pessoas se cuidarem, poderem combater essa... Na verdade, assim, eu acho que a dengue ela tem muito a ver com água parada, né, com lixo, e ainda mais agora, nessa época de muita chuva, folhas de árvores aí
fazendo aqueles entulhos, né, em boca de lobo, eu acho que isso é um criadouro. Né? Maringá ela é propícia para isso justamente por causa da questão local e realmente da questão climática. Então, eu acho que assim, cidadania, cada um realmente fazer a sua parte, né? Não gerar mais resíduos. A gente vê aí, eu acho que foi no Instagram que eu vi, alguém jogou um sofá no meio do canteiro da avenida. A gente vê, infelizmente, vê isso com uma certa frequência. Uhum. E, então, eu acho que o povo tem que ser melhor educado com relação a isso. Né? Eu acho que tem que ter uma campanha maciça com relação à destinação de lixos. Né? E a gente vê na Alemanha, na Europa como um todo, que cada um é responsável por isso, né? Cada um cuida do seu quarteirão. Então, reforçar um pouco mais essa questão da comunidade cuidar do seu bairro. Eu tenho visto também, eu sou do agronegócio, né? E desde pequenininho, quando eu ia nas feiras com meu pai, com meu avô de agro, alguns projetos voltados para lavouras, onde as pessoas plantam variedades diferentes para, às vezes, afastar algum tipo de inseto, né? Recentemente, até a gente plantou uva e, indo mais a fundo, que nem às vezes o pessoal planta rosas em volta da uva, para caso surja alguma doença, a rosa ela é afetada antes, aí dá tempo de você estudar. E aí alguns projetos em algumas universidades pelo mundo, e alguns casos até aqui no Brasil, começaram a sugerir propostas para as cidades, municípios, plantarem de forma estratégica, nos fundos de vale, perto de rio, citronela, crotalária, né? Tentar criar um ambiente onde pudesse regular, né, atrair mais o predador, que se falam da libélula, que até isso é um tema polêmico, que às vezes ele é abordado de forma equivocada. Né? Não, planta crotalária que acaba com a dengue. Não é bem isso a ideia. A ideia é você tentar equilibrar o meio ambiente, porque toda epidemia, pandemia é um desequilíbrio. Ainda mais se ela for através de uma zoonose, né? Que seria alta propagação através de um mosquito ou de algum bicho que vai estar transmitindo. Como que você avalia esse tipo de conceito também? Eu acho que cuidar desse ciclo evolutivo, criando um ecossistema realmente para controle, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é por aí mesmo, né? Até porque, assim, já está mais do que provado que o fumacê não funciona, né? E que quanto mais a gente usar aerossóis aí, venenos no meio ambiente, isso causa mais dano do que ajuda a controlar o mosquito da dengue. O fumacê, que a gente vê o pessoal cobrando muita prefeitura, não passa mais o fumacê, mas ele também agride demais, né? É que aquele desespero, né? Você tá com o pai ali com dengue, com o irmão ou você mesmo com dengue, e você quer ver o poder público agindo. Né? E quando você... É igual falar de segurança pública. Você vê a viatura passar, te dá uma sensação de que você está protegido. Né? E o fumacê ele acaba representando a ação do poder público em combate à dengue. Mas a gente tem que lembrar isso, ele não mata só o mosquito, ele mata vários outros insetos. E quem quiser assistir aí documentários sobre... Eu sou um que eu tenho, assim, eu não sou o mais simpático pelos insetos, mas é importante saber, né? Você vê a abelha, né? O reflexo que causa no mundo inteiro a existência daquele inseto. Você começa até a ressignificar muita coisa na vida. É verdade. Então, eu queria também aproveitar, a gente está recentemente aí entregando um projeto do Rotary, né, pro HU, e lógico, vocês fazem parcerias com várias instituições, né, aqui em Maringá a gente é abençoado aí de ter um associativismo forte, a ação comercial ajudou no período, tenho certeza que vocês recebem ajudas de maçonaria, Lions e várias outras instituições. Queria só que você comentasse essa importância das instituições procurarem vocês, saberem que elas podem ajudar de alguma forma.
Então, na verdade, a gente tem uma dependência, né, com relação a essas ações solidárias, porque enquanto hospital público, a gente não tem muitas pernas para renovar todo o parque tecnológico, eventualmente até fazer uma reforma, uma ampliação de um espaço, porque tudo é muito complicado na questão de licitação, de recursos mesmo, né, e às vezes é muito demorado. E com essas ações, Rotary tem nos ajudado bastante a acelerar esse processo, né? E são equipamentos que a gente não teria, às vezes, condições de comprar com recurso público, porque são equipamentos de ponta, né? São com alta tecnologia, muitas vezes. Então, isso repercute bastante dentro da assistência, né? Segurança ao paciente, na questão de diminuir o trabalho do profissional que está à beira do leito, né? Tudo isso assim concorre para que o ambiente se torne mais seguro, que diminua o retrabalho, que diminua aquela atenção necessária que às vezes, pela falta de um equipamento, causaria um cansaço maior nesse profissional. Então, tem uma repercussão muito grande. E a gente gostaria de continuar com essas parcerias. Com certeza, ela está sendo benéfica para todo mundo, tanto para a infraestrutura do hospital, quanto para o paciente, quanto para o profissional também. Eu falo assim, não precisa se preocupar quem às vezes fala assim, mas isso é função do poder público, porque na área da saúde, você pode visitar os hospitais de ponta de qualquer lugar do mundo, nunca vai ser o suficiente. A demanda ela é sempre maior do que a capacidade de atender. Então, pode ajudar porque sempre vai ter o que o poder público fazer e a comunidade ajudar e ainda sempre vai estar em falta. Então, não precisa regular a ajuda, né, doutora? Com certeza. Queria, então, encaminhando para o final da nossa conversa, que você pudesse deixar um recado para quem pensa em entrar na política ou até quem já está com um mandato hoje, o que você acha que deveria ser prioridade de pauta na agenda de quem quer ter esse envolvimento? Eu acho que a primeira questão é toda essa carência, né, de acessibilidade, priorizar a acessibilidade do paciente a uma porta de atendimento, né, que seja capaz e seja especializada. E como que se faz essa acessibilidade do paciente? Reforçando a porta, né? Reforçando, então, o serviço que fará esse atendimento. E esse serviço ele precisa de investimento em infraestrutura, investimento no RH. Né? Hoje, com a pandemia, a gente teve carência de profissionais qualificados. Profissionais com experiência no combate de determinadas doenças. A gente vê muito profissionais despreparados e inexperientes. Então, investir maciçamente também na capacitação desses profissionais. Através de quê? Fomentando o hospital. O hospital universitário, por exemplo, ele é capaz de fazer esse treinamento e essa formação de profissionais. Mas a gente precisa de investimento. Né? A gente precisa de tutores e preceptores também. E a gente percebe que educação e saúde, muitas vezes, não são tão prioritárias na pauta dos políticos. Né? Então, eu acho que seria um olhar, ouvir mais, aproximar mais dos serviços, né? Frequentar mais os serviços para entender qual é a necessidade da manutenção dos hospitais ou da própria saúde como um todo, né? Entender como que funciona a rede de saúde também. Isso é vital. Você observa os enfermeiros também são as veias do hospital, que é por onde tudo acontece. E está no próprio projeto de lei que eles estão pleiteando com correções de carga horária, de coisas que estão muito defasadas. Você já vê o nível de interesse de alguns políticos, né, que não estão dando tanta bola, sendo que é algo que vai, né, realmente ajudar muito, ainda mais nesse pós-pandemia, dar um gás, né, para essa classe. E tem muita coisa a ser feita, né? Eu acho que é muito complexo a dinâmica de um hospital.
E quando você coloca que os profissionais estão cansados, estão fadigados, significa que mais erros podem acontecer dentro do hospital. Então, essa jornada de trabalho das categorias profissionais é essencial que se discuta verdadeiramente, né, para que a gente consiga dar mais segurança no atendimento e um pouco mais de gás para esses profissionais, que eles não estão aguentando. Eles estão pedindo a aposentadoria até antes do tempo. Existe essa categoria, né, da aposentadoria especial justamente por esse desgaste físico e emocional dos profissionais da saúde. Então, eu acho que tem que ter uma discussão legítima sobre isso, né? Eu sei que impacta, principalmente para o Estado, quando se trata de serviço público, nessa questão, mas a gente precisa continuar discutindo sempre, né? É importante. Eu já presenciei profissionais da saúde, acaba indo até para o lado pessoal, né? De você às vezes ter que pedir para a pessoa, não se aposenta agora, fica mais um pouco, ou venceu as férias. Fala, não tira, porque eu não vou conseguir, se você sair agora, né? Eu não vou dar conta de ficar aqui. Você vai se surpreender. Porque esses profissionais que estão à beira da aposentadoria, eles mesmos falam, nós vamos ficar mais um pouco. Porque se eu sair, o serviço quebra. Isso é bonito de ver. Isso é muito bonito. Então, tenho só a parabenizar vocês também pela essa gestão. Espero que vocês possam também continuar à frente aí, trazendo mais resultados, né? Continuar com esses projetos bonitos que já estão encaminhados. Agradeço a presença aqui no podcast Discutindo Paraná. Muito obrigado. Eu que agradeço, Aníbal. A gente acabou se conhecendo durante a pandemia, né? E a gente teve essa possibilidade de parcerias aí que frutificaram bastante para o HU. E agradeço a sua oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouco sobre como que é o hospital, como que é a saúde. E vamos continuar, né, essa discussão aí. Com certeza. Esse foi mais um Discutindo Paraná. Nós ficamos por aqui.